Bem-vindas e bem-vindos a mais uma das nossas imersões. Eu estou super animada hoje porque a nossa missão é desvendar um mistério diário que acontece bem debaixo dos nossos narizes. Ou, para ser mais exata, bem debaixo dos nossos bigodes. Essa foi boa. É aquele tipo de comportamento que quem tem felinos observa todo santo dia na sala de casa, mas que quase ninguém para analisar. A verdadeira engenharia biológica e mental que opera ali nos bastidores. E a proposta dessa nossa conversa ganha uma camada muito rica hoje, porque a gente vai aplicar uma lente científica rigorosa sobre algo que parece banal. Pegar uma rotina doméstica e investigar os mecanismos fisiológicos invisíveis traz uma clareza imensa sobre o mundo ao nosso redor. Com certeza. E para conduzir essa nossa investigação, as fontes que nós trouxemos hoje são baseadas em anotações fascinantes sobre psiquiatria animal. Exato. Especificamente, o material foca no comportamento de ingestão de água dos gatos domésticos. E como esse ato isolado influencia de forma dramática os níveis de estresse, de ansiedade e de saúde geral desses animais. Mas olha, antes da gente mergulhar de cabeça nas anotações, vale a pena esclarecer um ponto. Por favor. Quando a gente lê o termo psiquiatria veterinária, a imagem que vem à mente de muita gente é a de um gato deitado num divã, conversando sobre os problemas com a mãe, sabe? Sim, a clássica imagem do desenho animado. Pois é. Então, o que essas fontes realmente querem dizer com psiquiatria aplicada a felinos? Essa é uma distinção fundamental para a gente começar bem alinhado. Quando o material menciona psiquiatria ou psicologia felina, a gente não está falando de um modelo terapêutico humano. Não tem conversa. Estamos falando de neuroquímica e do impacto do ambiente físico na biologia do animal. Tá, o ambiente ditando a biologia. Exatamente. Trata-se de entender como a disposição de um móvel na casa ou o formato de um recipiente afeta diretamente a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Nossa! É muito sério. Um ambiente mal planejado gera um paciente veterinário com ansiedade crônica, problemas renais severos e alterações comportamentais profundas. Tudo decorrente de estressores silenciosos que os humanos da casa nem percebem que existem. Caramba! Então vamos destrinchar esse cenário. Eu quero começar pelo que eu considero a primeira grande surpresa do nosso material de hoje. Eu confesso que fiquei chocada. E eu imagino qual seja. As anotações trazem uma afirmação que parece desafiar toda a lógica básica de sobrevivência. Na natureza, os gatos simplesmente não bebem água. Nenhuma. Gente, lendo isso pela primeira vez, a sensação é de um erro de digitação. Um mamífero complexo que ignora poças de água soa como uma falha evolutiva grave, né? Parece uma contradição biológica imensa. Pelo menos até a gente analisar o contexto do qual a espécie se originou. Os ancestrais dos nossos gatos domésticos, como o gato selvagem africano, eles evoluíram em ambientes extremamente áridos. Desertos, basicamente. Isso. Locais com uma escassez hídrica muito severa. Então a biologia desses felinos foi esculpida pela seleção natural para ser uma máquina de máxima eficiência. Eles precisavam extrair fluidos a partir das presas que eles caçavam nesse deserto. O almoço já vinha com a bebida inclusa. Perfeito, é bem isso. O cérebro deles simplesmente não precisou desenvolver aquele alerta intermitente de sede que nós humanos temos. Sabe aquela boca seca que te faz levantar para ir na cozinha? Sei bem. Eles não têm isso de forma tão forte, porque a hidratação era um subproduto inevitável da caça. O instinto de procurar uma fonte de água isolada não foi priorizado na evolução. Fascinante pensar nisso. Na vida selvagem, um felino consome pequenos roedores, passarinhos, insetos. Um camundongo, por exemplo, é composto por cerca de 70–80% de água. Caramba, é quase um balão de água. Exato. O corpo de uma presa é, essencialmente, um pacote biológico altamente hidratado. A natureza do felino é buscar nutrição e hidratação em um único evento fisiológico. O que nos leva ao grande paradoxo moderno que as fontes apontam.
a humanidade pegou esse caçador de deserto, que estava lá perfeitamente calibrado para extrair fluidos de tecidos animais úmidos, e o colocou dentro de apartamentos climatizados no 20º andar. E a base da dieta que a gente oferece no dia a dia é o quê? É a ração seca. A famosa ração crocante. Aquelas bolinhas que dominam as prateleiras dos mercados. O impacto dessa transição dietética no organismo felino é violento. Como o próprio nome já indica, a ração seca passa por processos de extrusão que retiram quase toda a sua umidade para garantir a conservação no pacote. Fica parecendo um biscoito. O material de referência aponta que a ração seca comercial possui, em média, de 5 a 10% de umidade apenas. Nossa, de 80% na natureza para 5% em casa. Pois é, isso é quase 10 vezes menos hidratação do que o trato digestivo do gato espera receber durante uma refeição normal na biologia dele. É o equivalente a passar a vida inteira comendo aqueles biscoitos de água e sal mais áridos do mundo, no meio de um deserto, esperando que o corpo não sinta o impacto. Uma analogia excelente. E a solução humana, que está muito bem documentada nas anotações como a resposta mais comum em qualquer casa, é simplesmente colocar um potinho de água parada do lado da comida. Problema resolvido, certo? Errado. Muito errado. O problema é que a biomecânica da boca do gato transforma essa solução simples numa tarefa exaustiva. A anatomia oral do gato não é nem um pouco otimizada para sucção ou captação de líquidos em superfícies paradas. Se a gente observar um cão bebendo água, a língua canina se dobra para trás. Ela forma uma espécie de concha anatômica que recolhe um volume considerável de líquido e joga para dentro da cavidade oral. Faz aquele barulhão que quem tem cachorro conhece bem. Isso mesmo. Só que o felino não possui essa mesma flexibilidade muscular na língua. Como assim não faz concha? A imagem clássica da linguinha reta batendo na água faz muito sentido agora. Eles não recolhem a água, eles praticamente espetam a superfície do líquido. Exatamente. O mecanismo físico é fascinante, mas é trágico ao mesmo tempo no ambiente doméstico. A língua do gato desce de forma reta, apenas a ponta, que é coberta por aquelas papilas minúsculas e ásperas, toca a superfície da água. Em seguida, a língua sobe a uma velocidade impressionante. Esse movimento rápido cria um vácuo momentâneo. Física pura. Física pura. Esse vácuo puxa uma minúscula coluna de água contra a gravidade. O felino então precisa fechar a mandíbula na fração de segundo exata em que essa coluna está no ar. Ele morde a água. Ele captura o líquido antes que a gravidade vença e a água caia de volta no pote. Gente, o nível de esforço gasto para conseguir uma quantidade risível de água é absurdo. Temos um animal que, primeiro, não possui um gatilho cerebral forte que o mande procurar água, porque o instinto dita que a umidade deveria vir da carne. Correto. E segundo, quando esse animal finalmente cede à desidratação e vai até o pote de água parada, ele enfrenta uma barreira física monumental. O processo exige dezenas de movimentos repetitivos e perfeitamente sincronizados apenas para engolir algumas gotas. É o cenário perfeito para a criação de um estresse de baixa intensidade, porém constante. E é aqui que a gente entra na essência da psiquiatria ambiental para felinos, que as fontes citam. Entendi. Como a ação de beber no pote é contra-instintiva e mecanicamente punitiva, uma vasta porcentagem de gatos domésticos acaba vivendo em um estado de desidratação subclínica. Eles bebem o mínimo do mínimo. Eles ingerem o volume mínimo para não colapsar, mas vivem no limite absoluto de suas funções renais. Viver nessa margem fisiológica estreita eleva a tensão no organismo. Isso acaba se manifestando por meio de irritabilidade, isolamento e, claro, aquelas patologias crônicas no trato urinário que são tão comuns nas clínicas. Anotar esses comportamentos e ajustar um ambiente exige método, exige preparo e uma mente super analítica. Lendo as fontes, há até uma observação curiosa sobre as pessoas que escolhem viver com felinos. Ah, sim. O perfil psicológico dos tutores. Isso. Trata-se de um público frequentemente descrito como criativo, inteligente e com perfil focado na resolução de problemas complexos. É aquele pessoal que gosta de investigar a fundo. É uma galera muito focada. E essa é uma postura intelectual muito parecida com a de quem passa horas debruçado sobre livros, precisando de muito foco e de recursos certos para enfrentar provas e exames de alta exigência.
Afinal, quem tem esse perfil analítico e curioso combina perfeitamente com a rotina de quem precisa estudar para provas pesadas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E pegando esse gancho da preparação, assim como uma rotina rigorosa de estudos não funciona apenas com força de vontade, mas exige as plataformas corretas, a saúde do animal também não se sustenta apenas com boas intenções de quem cuida dele. Menção baseada na ciência do comportamento e no ambiente. Se o recipiente estático, o pote comum, gera um obstáculo biomecânico para a língua do felino, a literatura veterinária aponta para as fontes de água contínua como uma intervenção de engenharia direta nesse problema. A introdução de uma fonte elétrica na sala ou na cozinha não é apenas um luxo estético para casa. Aquela aguinha borbulhando, a água caindo altera completamente a relação física que o gato tem com a hidratação. O material descreve que a correnteza da água basicamente faz o trabalho pesado que a língua não consegue fazer sozinha. É a física trabalhando a favor do animal. O fluxo descendente elimina a necessidade de lutar contra a gravidade. Quando o felino se aproxima de uma fonte onde a água escorre de uma pequena elevação, tipo uma cascata, ele não precisa tentar capturar uma coluna instável de líquido. Ele não precisa morder a água no ar. Exato. Ele só posiciona o rosto e deixa que a correnteza empurre o volume de água para dentro da cavidade oral. A inércia da água em movimento compensa integralmente a ausência daquela concha anatômica na língua que os cães têm. É genial. O volume ingerido por movimento da língua dobra ou até triplica, e com um gasto de energia significativamente menor. Torna a experiência recompensadora de verdade. E as anotações não param apenas na engenharia do recipiente de água. Elas exploram alternativas alimentares para contornar essa falha de design evolutivo da vida moderna. O estímulo através do alimento úmido, os famosos sachês e patês, aparece como a forma mais eficaz de simular a textura de uma caça natural. Sem dúvida. E há uma inovação que as fontes citam que eu achei o cúmulo do enriquecimento ambiental. Transformar esse alimento úmido em pequenos picolés congelados. Essa é uma tática de ouro. O congelamento de sachês, misturados com um pouco de água extra, é fenomenal para a psiquiatria preventiva. O animal precisa lamber repetidamente aquele gelo, saborizado para conseguir consumir o alimento. Ele não engole de uma vez. Não, isso prolonga o tempo de interação, reduz o tédio do confinamento no apartamento, que é um grande causador de ansiedade, e o mais importante de tudo, injeta uma quantidade maciça de fluidos direto no sistema digestivo, usando o instinto natural de consumo de sólidos. É um truque mental perfeito. E se analisar a sala de estar com essa lente investigativa e descobrir essas táticas está sendo útil para repensar o ambiente doméstico, quem nos escuta já pode aproveitar para curtir e se inscrever no canal, garantindo o acompanhamento de todas as nossas imersões em temas assim. Porque tem muita coisa que passa despercebida, né? Tem mesmo. E avançando na estruturação desse ambiente ideal, os documentos trazem um conceito matemático que é a espinha dorsal de qualquer lar com felinos. A famosa regra do N+1. A regra de ouro da harmonia doméstica animal. Eu adoro essa parte. A matemática diz que o número de pontos de água espalhados pela residência deve ser igual ao número total de gatos, somando sempre um bebedouro extra. Isso. Ou seja, quem divide a casa com 2 gatos precisa manter 3 estações independentes de água, quem tem 3 gatos precisa de 4 bebedouros. A matemática é simples. Mas o fundamento dessa regra não é apenas a garantia de que a água não vai acabar enquanto os humanos estiverem no trabalho. Não é uma questão de volume de água. Não. A base é puramente focada no alívio da ansiedade territorial. Na percepção de um felino, um recurso escasso é um recurso que precisa ser patrulhado e monitorado. Em um ambiente com múltiplos gatos, sempre existe uma hierarquia, mesmo que ela seja muito sutil para os humanos perceberem. E um bebedouro único torna-se um ponto de tensão. Um gargalo. Exato. O bloqueio de recursos.
Lendo os relatos clínicos, fica muito evidente que as disputas territoriais raramente envolvem aquelas brigas físicas de cinema com miados altos ou agressão visível. A gente acha que gato brigando é sempre um escândalo. Mas na maioria das vezes, o estresse silencioso ocorre quando um gato dominante simplesmente se senta de forma estratégica em um corredor, ou quando ele encara intensamente o outro felino que está tentando se aproximar do único pote de água. A agressividade passiva é o padrão deles. Totalmente. Um olhar fixo ou a simples presença do odor do gato dominante naquele pote exclusivo faz com que o felino submisso prefira suportar a sede a correr o risco de um confronto. Ele simplesmente dá meia volta e fica com sede. Isso. E o bebedouro extra, posicionado em um cômodo completamente diferente, funciona como uma rota de fuga psicológica. Ele garante que haverá acesso ao recurso essencial sem a necessidade de cruzar caminhos com os demais indivíduos da casa. Agora, há um ponto que gera dúvidas práticas nessa matemática toda. A gente falou de fonte elétrica agora há pouco. Ter 4 bebedouros na casa significa investir em 4 fontes elétricas barulhentas espalhadas pela sala e pelo quarto. Seria insuportável para os humanos. Pois é, mas as anotações trazem um alívio para a gente nesse aspecto. A variedade de recursos é permitida. Sim, super permitida. Uma fonte principal na área comum e potes tradicionais em outros pontos cumprem o requisito do N+1 sem problemas, desde que as preferências individuais dos animais sejam respeitadas. A diversificação é muito bem-vinda porque a própria fonte elétrica, no fim das contas, é uma conveniência criada pelos humanos, não uma formação da natureza. Conhecer a dinâmica dos indivíduos do grupo ajuda demais na escolha, o que nos leva a um fator tão crítico quanto o número de recipientes. A geografia da água. A geografia da água. A localização desses pontos na residência pode invalidar todos os seus esforços e gastos se for mal planejada. E aí a gente bate de frente com um instinto humano imediato para a organização de uma casa. A gente quer esconder as coisas dos animais, como o pote de água muitas vezes respinga, junta pelos, e as pessoas tropeçam nele no meio do caminho, a tendência é colocar tudo escondido no canto da área de serviço, ou debaixo de um balcão da cozinha. Longe dos olhos. Exato, mas a literatura comportamental classifica essa decisão como um erro grave de arquitetura do ambiente. É um erro gigantesco. Exigir que um animal que biologicamente não possui o impulso natural de buscar água faça uma viagem intencional até um cômodo isolado da casa, apenas para se hidratar, é uma expectativa irreal. O material clínico insiste muito no uso de rotas de alta circulação. Lugares onde a gente pisa toda hora. O centro de um corredor largo, a entrada da sala de estar, a lateral de um móvel muito frequentado. O uso de gatilhos visuais contínuos. Se o felino precisa cruzar o corredor 5 vezes ao dia para ir da janela para o sofá, e no meio do caminho há uma fonte de água, o cérebro dele processa a imagem do recurso. E aí as chances de uma ingestão não planejada disparam. A casa passa a convidar ativamente o animal a se cuidar. E falando em posicionamento de recursos, as fontes desafiam diretamente um mito fortíssimo na cultura de quem tem pets em casa. A velha regra de que a água e a ração devem ser mantidas sempre distantes uma da outra. Esse mito é um clássico. É uma crença baseada numa interpretação muito simplificada da etologia selvagem. O argumento clássico defende que grandes predadores não bebem água no mesmo local em que abatem a presa. Para evitar que os fluidos da carcaça contaminem os lençóis de água. Isso mesmo. E por causa dessa premissa teórica, espalhou-se o conselho de que colocar a água ao lado da ração desestimula a ingestão do gato doméstico. Só que o que as observações mais recentes, feitas em milhares de pacientes, revelam é que a realidade nos ambientes domésticos modernos não acompanha essa rigidez do mundo selvagem. Na verdade, muitos gatos adoram beber água imediatamente após consumirem ração seca. Eles precisam, na verdade. A explicação para essa preferência está na própria natureza artificial do alimento que a gente oferece. Ao mastigar a ração extrusada, o alimento absorve quase toda a saliva disponível na boca do felino. Vira uma esponja. Vira uma esponja. E isso causa uma sensação aguda e imediata de boca seca. Se a única fonte de água da casa estiver localizada a vários metros de distância lá na área de serviço, a falta de motivação inerente do animal
pode vencer a sede gerada pelo desconforto local, e ele simplesmente não vai beber. A preguiça vence a sede. Então, a orientação definitiva do material não é abolir a separação, mas sim investir na redundância. Manter um pote longe da comida garante que os instintos primordiais de alguns felinos mais sensíveis sejam respeitados. Perfeito. Enquanto ter outro bebedouro próximo à ração atende à necessidade imediata de hidratação pós-refeição seca daquele outro gato que não liga para instinto e só quer matar a sede logo. É uma abordagem baseada em oferecer opções. E esse conceito de opções também se aplica ao design dos próprios potes. O design é fundamental e esbarra num conceito neurológico muito particular que o material detalha: a fadiga dos bigotes, ou fadiga das vibriças. Esse é um conceito que muda a forma como a gente olha para os felinos. Os bigodes de um felino, as vibriças, não são apenas pelos mais grossos que ficam bonitos no rosto deles. São órgãos sensoriais incrivelmente complexos e inervados. Eles são implantados profundamente no sistema nervoso do animal. Eles funcionam como radares, né? Exato. Desenhados pela natureza para detectar a mais sutil mudança na pressão do ar ao redor deles. O nível de sensibilidade é gigantesco. Então, quando a gente oferece um pote pequeno, fundo e estreito para a água, o rosto do gato afunda no recipiente e as vibriças ficam raspando nas laterais o tempo todo. É uma tortura silenciosa. Cada mínimo toque nas bordas envia um sinal de alerta de alta prioridade para o cérebro. Tente imaginar, tentar tomar um copo d'água enquanto alguém dispara pequenas descargas elétricas no seu rosto. Nossa, desesperador. É uma sobrecarga sensorial severa. O animal sente dor, ou no mínimo um incômodo extremo que o força a parar de beber muito antes de saciar a real necessidade hídrica dele. Faz todo sentido. É por isso que os materiais indicam recipientes muito largos, com bordas baixinhas ou até mesmo em formato de prato raso. Tudo isso para que as vibriças flutuem livres de qualquer atrito físico durante a ingestão. E entender o material de onde o pote é feito também faz diferença. Plástico versus cerâmica ou vidro. Alguns felinos detestam o sabor residual do plástico, que costuma acumular microfissuras e bactérias. O grande desafio é transformar a própria casa num laboratório particular de biologia. Testar alturas diferentes, formatos variados, materiais diversos, até descobrir o que proporciona a melhor experiência para aquele animal específico que reside com a gente. Exatamente. E para fechar esse laboratório de observação com chave de ouro, as anotações que trouxemos trazem um desafio prático muito interessante, baseado na captura de imagem. Sim, o desafio da câmera lenta. Um exercício empírico excelente para os tutores entenderem na prática toda a teoria mecânica que a gente abordou lá no início sobre a língua. Exato. O desafio proposto pede que as pessoas usem seus smartphones para gravar o próprio gato bebendo água em um pote comum parado, usando aquela função de câmera lenta que quase todo celular tem hoje. Isso, slow motion. A recomendação é manter uma distância razoável usando zoom, para não assustar o bicho, e no mais absoluto silêncio, para não interferir na rotina natural dele. O objetivo não é brincar ou engajar com ele, é apenas colher os dados em vídeo. E o resultado dessa gravação, olha, costuma ser um ponto de virada na empatia de quem cuida de gatos. Muda a perspectiva. Completamente. Em velocidade normal, a gente olha e os movimentos da língua são um borrão ininteligível. A gente só ouve o barulhinho. Quando a imagem é reduzida em câmera lenta, o cérebro humano finalmente consegue processar a mecânica absurda de sobrevivência que está acontecendo ali. Dá para ver cada detalhe. Vê-se claramente a língua tensa descendo, o leve toque na superfície da água, o repuxo veloz que forma a minúscula coluna líquida e a boca fechando sobre quase nada de fluido. O impacto visual de ver isso é imenso. Ver a pouquíssima quantidade de água que entra a cada batida desesperada da língua gera uma compreensão visceral da exaustão que o animal passa. A pessoa entende, na prática, as limitações anatômicas do animal que está sob seus cuidados. É a biologia sendo revelada pela tecnologia do dia a dia. E essa constatação nos leva a um pensamento muito mais abrangente para encerrar a nossa conversa de hoje. Uma análise que transcende o comportamento dos nossos pets. Para onde a gente leva isso? Pensa bem,
Nós exploramos detalhadamente hoje como variáveis silenciosas e muito sutis do ambiente físico, tipo a altura da borda de uma tigela de cerâmica, o movimento imperceptível de uma correnteza de água, a localização de um pote num corredor, ditam se um organismo complexo vai experimentar uma vida de conforto natural ou um estado de alerta e estresse crônico. Aham. Se um simples formato de recipiente tem a força monumental de alterar a neuroquímica e a saúde mental de um felino de forma tão extrema, é inevitável a gente se questionar. Sobre nós mesmos. Exatamente. Quais pequenos fatores invisíveis, quais sons repetitivos que nós já passamos a ignorar, a disposição dos nossos próprios móveis no escritório ou o fluxo de circulação da nossa própria casa estão, neste exato momento, secretamente elevando os nossos próprios níveis de cortisol, Caramba! gerando um estresse humano constante que nós sequer conseguimos diagnosticar porque já nos acostumamos com o nosso próprio pote de água inadequado. Olha, essa é definitivamente a reflexão para ficar ecoando na mente enquanto a gente dá uma boa olhada ao redor da sala hoje à noite. Muito obrigada pela companhia nesta imersão profunda e super reveladora. Foi um prazer. Continuem observando os pequenos detalhes, questionando aquilo que parece óbvio na rotina de vocês e dos felinos da casa. E nós nos encontramos na nossa próxima exploração de ideias. Até lá!